Sabe aquela sensação de paz que você sente quando está em casa, no seu canto, longe de barulho, longe de gente, longe do mundo? Talvez você já tenha se perguntado, ou até ouvido de alguém, que isso não é normal, que você devia sair mais, socializar, viver a vida lá fora. Mas, e se eu te dissesse que esse seu impulso de se recolher, esse desejo genuíno de ficar em casa, tem uma explicação profunda na psicologia de Carl Jung? Hoje, a gente vai conversar sobre o que realmente significa não gostar de sair. Não como um defeito, nem como preguiça, mas como um traço legítimo da sua personalidade. E mais, um sinal de um processo interior poderoso que talvez você nem tenha percebido que está vivendo. Nesse vídeo, eu vou te mostrar 6 verdades sobre as pessoas que preferem ficar em casa, à luz da psicologia junguiana. E você vai perceber que esse comportamento que o mundo insiste em julgar pode, na verdade, ser um portal para o autoconhecimento, a individuação e a reconexão com sua essência mais verdadeira. E antes da gente mergulhar nessas 6 verdades que talvez expliquem muito sobre você, já aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você gosta de reflexões mais profundas e, claro, comenta aqui embaixo. Você também sente que o silêncio de casa diz mais do que 1000 conversas lá fora? Vamos começar do começo. Carl Jung foi um dos primeiros psicólogos a olhar para dentro, a valorizar aquilo que a gente sente, mas não consegue explicar com palavras. Foi ele quem trouxe ao mundo a ideia de que cada um de nós carrega uma energia psíquica única e que essa energia pode se mover de 2 formas: para fora, como nos extrovertidos, ou para dentro, como nos introvertidos. E é aqui que tudo começa a fazer sentido. Se você sente que sair de casa te esgota, que conversar com muita gente te consome e que o silêncio do seu quarto é quase terapêutico, talvez você não esteja errado. Talvez você seja apenas alguém que, como Jung descreveu, tem a alma voltada para dentro. Para Jung, isso não é isolamento, é natureza. É o seu modo natural de funcionar. O mundo lá fora pode ser interessante, sim, mas não é onde sua energia se renova. Você se reconecta com você mesmo quando está sozinho. E isso não é algo para se curar, é algo para se compreender. Agora que você já entende que, para Jung, cada pessoa canaliza sua energia psíquica de forma diferente, vamos mergulhar na primeira grande verdade sobre quem prefere ficar em casa. Você direciona sua energia para dentro. Parece simples, mas é profundamente revelador. Na psicologia analítica, Jung chamou essa energia de libido, não no sentido sexual, mas como força vital, a energia que movimenta seus pensamentos, desejos, interesses e atenção. Enquanto o extrovertido direciona essa energia para o mundo externo, pessoas, eventos e interações sociais, o introvertido faz o caminho inverso. Ele direciona tudo isso para dentro de si. Isso explica por que, para muitas pessoas, uma noite de festa é revigorante. Mas para você é exaustiva. O que recarrega você não é o estímulo, é o refúgio. É estar no seu espaço, com suas coisas, em silêncio. É ter tempo para pensar, sentir, escrever, ouvir uma música ou apenas respirar sem precisar reagir ao mundo o tempo todo. E aqui está o ponto central. Isso não é fraqueza, nem fuga. É simplesmente o seu modo natural de existir. E quando você começa a honrar isso, tudo muda. Porque tentar funcionar como um extrovertido quando se é introvertido é como tentar viver contra a corrente. Mas tem mais. Essa energia voltada para dentro também significa que você é alguém que observa antes de agir, que sente antes de falar, que reflete antes de se expor. E por isso, muitas vezes, você precisa de mais tempo. Tempo longe dos estímulos externos, para processar o que está acontecendo dentro de você. Ficar em casa, nesse sentido, não é se esconder. É manter sua energia onde ela precisa estar, dentro. É onde você se escuta, onde você se encontra, onde você se fortalece. E na psicologia junguiana, isso é não só saudável, é essencial para a sua individuação, o processo de se tornar quem você realmente é. Você já percebeu como certos lugares, sons ou até conversas aparentemente normais
podem te deixar esgotado ou inquieto por dentro. Essa é a segunda grande verdade que Carl Jung nos ajuda a entender. Pessoas que preferem ficar em casa são mais seletivas e sensíveis aos estímulos do mundo exterior. Jung acreditava que o inconsciente do introvertido é mais permeável, mais aberto. Isso significa que tudo o que acontece lá fora não passa despercebido. Pelo contrário, entra fundo, vai direto para o mundo interior e começa a reverberar como ecos que duram horas, às vezes dias. Por isso, um simples passeio no shopping pode parecer uma sobrecarga, um ambiente com muitas vozes, luzes, sons e cheiros ao mesmo tempo. Tudo isso pode ser demais para quem tem essa abertura interna. Não é frescura, é estrutura psíquica. Jung observou que o introvertido não vive pela quantidade de experiências externas, mas pela qualidade das experiências internas. Então, não se trata de ser antissocial. Trata-se de ser cuidadoso. Cada ambiente, cada pessoa, cada conversa mexe com você em um nível mais profundo. E por isso, você precisa de um certo filtro. E esse filtro, muitas vezes, é o seu próprio lar. Ficar em casa é sua forma de escolher com consciência o que você permite entrar no seu campo energético. Você precisa de tempo para processar, de espaço para respirar, de silêncio para reorganizar tudo o que foi absorvido. E o mais curioso, pessoas como você são aquelas que, quando escolhem sair, quando escolhem estar com alguém, fazem isso de verdade. São 100% presentes, porque não vivem no piloto automático. Não vivem por obrigação, vivem com intenção. Jung dizia que a alma introvertida é como um campo fértil. Ela precisa de cuidado, descanso e silêncio para florescer. E às vezes, a melhor forma de se proteger desse mundo barulhento é simplesmente ficar em casa. Agora talvez você se pergunte, mas por que, mesmo entendendo tudo isso, ainda me sinto deslocado quando estou em grupo? Por que o social ainda me pesa tanto, mesmo quando estou cercado de gente boa? Carl Jung tem uma explicação profunda para isso. Ele nos ensina sobre algo chamado função inferior, uma parte da nossa psique que, por mais que exista em todos nós, é menos desenvolvida, menos consciente e mais difícil de acessar. Pensa assim, cada pessoa tem um conjunto de funções psicológicas, como pensamento, sentimento, intuição e sensação. Algumas dessas funções são naturais para você. Elas fluem, você usa o tempo todo. Mas outras são quase um território desconhecido. E segundo Jung, quando você precisa funcionar nesse território fraco, você se sente estranho, vulnerável, inseguro. E isso se manifesta muito fortemente nas relações sociais. Por quê? Porque, para muitos introvertidos, o social exige justamente o uso da sua função inferior. Ou seja, você é colocado o tempo todo num lugar que não é seu, num ritmo que não combina com você, num formato de comunicação que exige que você esteja para fora, quando sua alma está pedindo silêncio por dentro. Resultado? Você sai de casa já se preparando emocionalmente. Você entra num lugar e sente o peso do ambiente. Você participa de uma conversa e, ao invés de se energizar, se sente esgotado. Não é falta de habilidade social. É só que você está sendo exigido onde não é natural para você funcionar. E como Jung nos lembra, a função inferior costuma se manifestar de forma desajeitada, emocional ou até impulsiva, porque ela não está integrada à consciência. Isso não significa que você está condenado a evitar pessoas, mas significa que reconhecer seus limites é sabedoria. Significa que o desconforto social que você sente não é sinal de inadequação, mas um convite para respeitar o seu próprio tipo psicológico. Então sim, tem dias em que sair exige tanto esforço mental e emocional que o mais honesto e mais saudável é simplesmente não sair. E Jung não só entenderia isso, como diria: você está ouvindo a sua alma. Continue. Sabe aquele sentimento de estar em uma roda de conversa, rindo, respondendo, acompanhando, mas por dentro sentindo que não está ali de verdade? É como se o corpo estivesse presente, mas a alma estivesse em outro lugar. Essa é a terceira verdade sobre pessoas que preferem ficar em casa.
Elas não se satisfazem com o superficial. Elas precisam de autenticidade. Carl Jung dizia que a solidão não vem de estar sozinho, mas de não poder comunicar as coisas que parecem importantes. Ou seja, o problema não é a presença dos outros, mas a ausência de profundidade nas relações. Pessoas mais introspectivas, com energia voltada para dentro, tendem a desenvolver um universo interno rico, cheio de pensamentos, questionamentos, intuições, reflexões. E quando estão em ambientes onde esse universo não pode se expressar, sentem-se invisíveis. Não porque os outros as ignoram, mas porque ninguém parece disposto a mergulhar com elas naquilo que realmente importa. Ficar em casa, então, torna-se uma forma de preservar a própria verdade. Lá você não precisa se adaptar, nem se moldar, nem fingir entusiasmo. Você pode ser quem é, sem edição. E isso não é egoísmo. É apenas um desejo legítimo de viver relações e momentos com presença real. Não faz sentido sair, sorrir e conversar se tudo soa ensaiado, raso, automático. Você não quer preencher o tempo. Você quer preencher a alma. E quando não encontra isso no mundo lá fora, volta para o único lugar onde ainda existe espaço para o verdadeiro encontro, dentro de si mesmo. Ficar em casa, nesse sentido, não é uma fuga do mundo. É um retorno ao essencial. É onde você se reencontra com a sua própria voz. E como Jung dizia, aquilo que negamos em nós mesmos nos controla, mas aquilo que aceitamos nos transforma. Você valoriza a autenticidade e, por isso, escolhe o silêncio ao invés da encenação. E isso é coragem. À primeira vista, pode parecer que escolher ficar em casa é apenas uma preferência. Mas sob o olhar de Carl Jung, essa escolha pode representar algo muito mais profundo. Um chamado da alma. Um movimento interior em direção ao si mesmo. Na psicologia junguiana, existe um conceito central chamado individuação. É o nome dado ao processo pelo qual uma pessoa se torna aquilo que ela verdadeiramente é, integrando luz e sombra, razão e intuição, consciente e inconsciente. Não se trata de virar alguém melhor, mas de se tornar inteiro. E aqui está o ponto. Esse caminho, essa jornada, não acontece no ruído. Ela não se revela entre distrações, cobranças e expectativas externas. A individuação exige silêncio, exige solitude, exige espaço para que a alma possa falar. E para muitos esse espaço se chama casa. Quando você fecha a porta e se desconecta do barulho do mundo, algo sutil começa a acontecer. Você começa a ouvir pensamentos que durante o dia foram abafados. Começa a sentir emoções que ficaram presas enquanto você tentava funcionar. Começa, sem perceber, a se reconectar com partes de si que andavam esquecidas. Isso é a individuação em movimento. É quando você deixa de viver no automático, deixa de reagir ao que esperam de você e começa a ouvir o que vem de dentro. Muitas vezes, quem escolhe ficar em casa está, sem saber, atendendo a esse chamado. E mesmo sem nomear, mesmo sem entender todos os conceitos, já está vivendo aquilo que Jung tanto valorizava: a coragem de voltar-se para dentro. Então, da próxima vez que você preferir cancelar um convite e ficar no seu canto, saiba, você não está perdendo o mundo. Talvez esteja se encontrando dentro dele. Tem gente que sai de casa para se esquecer de si. Você, talvez fique em casa para lembrar de quem é. Essa é a quarta verdade sobre quem prefere o silêncio do lar. Você não busca distração, você busca profundidade. Na psicologia de Jung, existe uma diferença essencial entre o viver para fora e o viver a partir de dentro. E muitas pessoas vivem como se estivessem fugindo de si mesmas, sempre ocupadas, sempre em movimento, sempre procurando estímulo para não encarar o que está dentro. Mas você talvez já tenha percebido que esse caminho não te preenche, que tem algo no ritmo acelerado da vida social que te esvazia, mesmo quando parece divertido. E aí, o seu quarto, o seu sofá, o seu cantinho, viram mais que um lugar, viram um refúgio sagrado. Um espaço onde você não precisa performar, onde você pode sentir,
pensar, escrever, duvidar, chorar, criar, sem que ninguém esteja te olhando ou esperando algo de você. Isso é buscar profundidade. É trocar o excesso de estímulos por significado. É escolher o silêncio não como ausência, mas como presença real. Carl Jung dizia que a alma precisa de mistério, de símbolos, de sentido. E tudo isso nasce no silêncio. Tudo isso floresce quando você tem coragem de parar, de ficar, de mergulhar em si. Ficar em casa, então, não é um vício no conforto. É uma fidelidade à alma. Você não quer só preencher o tempo com distrações. Você quer viver com presença, com propósito, com verdade. E isso, meu amigo, minha amiga, é raro, é precioso e é profundamente junguiano. Até aqui falamos sobre as forças profundas que fazem você preferir ficar em casa. Mas, como tudo na vida, existe um lado menos brilhante, a sombra dessa preferência. Carl Jung nos ensinou que toda característica da nossa psique tem seu lado luminoso e também sua sombra, aquela parte que, se ignorada ou exagerada, pode nos limitar ou nos machucar. No caso de quem prefere ficar em casa, a sombra pode se manifestar como isolamento excessivo, aquele momento em que o refúgio se transforma em prisão, quando o silêncio que antes era cura vira silêncio que sufoca. Jung alertava para o perigo de se fechar demais para o mundo, porque a alma humana precisa de um equilíbrio entre o dentro e o fora. Ficar só para se recarregar é saudável, mas ficar só para fugir dos conflitos, do medo ou da dor, aí a coisa muda. A sombra da introversão pode se manifestar em sentimentos como solidão profunda, medo de rejeição ou até depressão. E, paradoxalmente, esse isolamento que deveria proteger acaba criando um muro invisível que impede o encontro, consigo mesmo e com os outros. Mas aqui está a boa notícia. Reconhecer essa sombra é o primeiro passo para integrá-la. Jung dizia que a individuação não é só um caminho para dentro, mas também um convite para abrir-se para o mundo com autenticidade. Então, se você se vê passando muito tempo sozinho, se sente preso dentro da própria casa e não consegue mais encontrar prazer nesse refúgio, talvez seja a hora de olhar para essa sombra com gentileza. Perguntar-se: será que estou me protegendo demais ou me escondendo do que preciso enfrentar? Porque crescer não é só se fechar para o mundo, é também aprender a voltar para ele, com mais consciência, mais escolha, mais verdade. Se tem algo que Jung valorizava profundamente, é a relação íntima que cada um pode cultivar com o próprio mundo interior. E aqui está a quinta verdade para quem prefere ficar em casa. Você mantém uma conexão profunda e constante com o seu universo interno. Quando você decide ficar em casa, não está apenas buscando conforto físico. Você está escolhendo um espaço onde possa se encontrar, se entender e se ouvir de verdade. Esse mundo interior é um território rico, cheio de imagens, sentimentos, memórias, sonhos e símbolos. Tudo isso conversando o tempo todo dentro de você. Carl Jung chamou esse espaço de inconsciente, um lugar onde vivem as partes de nós que nem sempre aparecem na superfície, mas que têm uma influência poderosa sobre nossas escolhas, emoções e criatividade. Quem prefere o silêncio de casa geralmente tem uma relação muito próxima com essa dimensão. Você pode não perceber, mas enquanto os outros se distraem com o que acontece lá fora, você está explorando o seu próprio mapa interno. É nesse lugar que você encontra respostas para dúvidas difíceis, que você descobre insights inesperados, que você sente aquela chama que dá sentido à vida. É aí que nasce sua criatividade, seu autoconhecimento e sua força para enfrentar o mundo. Para Jung, cultivar essa conexão é o que traz equilíbrio à alma, pois permite que você navegue entre o consciente e o inconsciente, entre o que você sabe e o que ainda precisa descobrir. Então, a próxima vez que alguém te questionar por que você prefere ficar em casa, lembre-se: você está cuidando do seu mundo interior. Você está cultivando a sua essência. Você está, silenciosamente, construindo a sua própria luz. Você já reparou como o mundo parece girar num ritmo tão acelerado que quase não sobra espaço para respirar?
E nesse turbilhão, quem prefere ficar em casa muitas vezes é visto como devagar demais, fora da realidade ou até preguiçoso. Mas aqui está a sexta verdade. Você respeita o seu tempo e o seu ritmo. Carl Jung nos ensinou que cada pessoa tem seu próprio compasso interno, uma batida única que dita quando é hora de agir, descansar, refletir ou conectar-se. Enquanto o mundo inteiro parece gritar corra, faça, produza, você sabe que seu verdadeiro poder está em saber pausar. É nesse tempo que você se recarrega. É nesse ritmo que você consegue processar o que viveu, se curar, crescer e criar. Respeitar seu tempo não é ser lento nem preguiçoso. É uma forma profunda de autocuidado e sabedoria. É saber que o resultado verdadeiro, aquele que vale a pena, não se mede em velocidade, mas em autenticidade. Jung dizia que a jornada da individuação não tem pressa. Ela é um processo delicado, que acontece aos poucos no compasso da alma. E é justamente essa consciência que te faz escolher ficar em casa, quando o mundo lá fora insiste em te apressar. Você sabe que seu ritmo é diferente, e é exatamente isso que faz você ser você. Ao longo desse vídeo, exploramos juntos 6 verdades profundas sobre as pessoas que preferem ficar em casa, vistas pela lente da psicologia de Carl Jung. Vimos que não é preguiça nem medo. É energia que se volta para dentro. É seletividade nos estímulos. É busca por autenticidade e profundidade. É a coragem de ouvir a própria alma e respeitar o próprio ritmo. Cada escolha sua, de ficar no seu espaço, de optar pelo silêncio, de evitar o excesso, é uma expressão do seu processo de individuação, do seu caminho para se tornar inteiro. Jung nos mostra que não precisamos nos encaixar em padrões externos para sermos valiosos. Não precisamos estar em todos os lugares, falar com todo mundo, participar de todas as festas para sermos plenos. Na verdade, a verdadeira plenitude vem justamente do encontro consigo mesmo, do respeito pelo seu mundo interior, do entendimento de que seu jeito único é o seu maior presente. Então, se você se reconheceu em alguma dessas verdades, se sentiu que é natural preferir a casa ao barulho, a reflexão ao vazio, saiba que você está no caminho certo. Você está, como Jung dizia, dando passos para ser quem você realmente é. E isso, meus amigos, não é só válido, é fundamental. Se ficar em casa para você é mais que uma escolha, é uma forma de viver, um modo de existir. Quero que você saiba uma coisa muito importante: você não está sozinho. Carl Jung nos lembra que cada alma tem sua própria linguagem, seu próprio ritmo e seu próprio caminho. E o seu, esse jeito de olhar o mundo de dentro para fora, é uma luz que o mundo precisa. Porque em um tempo onde tudo é barulho, correria e pressa, pessoas como você mostram o valor do silêncio, da profundidade e do autoconhecimento. Não se sinta culpado por precisar desse espaço. Não se sinta menor por preferir a calmaria ao agito. Sua autenticidade é sua força. Sua conexão com seu interior é sua bússola. E mais do que isso, ao respeitar quem você é, você inspira outras pessoas a também respeitarem suas próprias jornadas. E isso faz toda a diferença. Então, cuide de si mesmo com carinho. Abrace sua essência. E continue sempre honrando esse seu jeito único de ser. Porque no fundo, é isso que Carl Jung queria nos ensinar. Que ser inteiro, ser verdadeiro, é o maior presente que podemos dar a nós mesmos e ao mundo.